Senhor aumente a nossa fé. Amém? Na próxima semana,
Eu não era nada e ainda continuo não sendo nada. Vocês conhecem bem essa expressão do profeta desta era. Não era nada e como homem não sou nada. O homem é composto da parte orgânica, física, orgânica e também psíquica. E por que não dizer abstrata, né? Por isso se rege por sentimentos, que por sua vez são usados pelos sentidos. E nós temos 5 sentidos no físico, que é a visão, a audição, o paladar, o olfato, através do qual você cheira, né? Percebe o mau cheiro e o bom cheiro, né? E o tato, nos sentidos do espírito, que esse não seria de forma alguma abstrato se não tivesse espírito, porque atua mais, é claro, através do espírito. Que vem esses sentidos que formam até mesmo a personalidade da pessoa. O homem fica sendo dirigido pelos seus ímpetos, pelos seus desejos, pelas suas inspirações, e se limita, se disciplina apenas pela impossibilidade, pelas circunstâncias. Mas se não tivesse limites circunstanciais, ele se perderia no espaço da vida, sem nenhum freio, sem nenhuma disciplina. Tanto que nunca o rico está satisfeito com o que tem. O rico em todos os sentidos. É um infinito dentro do finito. Isso é o homem. E ele termina não sabendo nada. Ele termina seus dias concluindo que tudo foi vaidade. E tudo é vaidade debaixo do sol. Agora, nós estamos estudando este homem através de uma base nos selos e conhecendo-nos a nós mesmos como pessoas, como humanos e como celestiais. E você não pode, de maneira alguma, tocar nisso sem 1 Coríntios capítulo 15. Então vocês que são evangelistas, vocês que estão se preparando e ensinando ao povo, os pastores, sabem que o capítulo que sustenta essas, podemos dizer, 2 naturezas, é o capítulo 15 de São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios. Então ali está, nós não vamos repetir tudo, porque já quarta-feira ficou praticamente só em recapitulação e não tivemos nem como prosseguir. O assunto é muito gostoso, é muito bom, e você vê ali que primeiro foi o terreno. Não pode ser o celestial antes de ser o terreno. Se não é o terreno primeiro, então não existe. Não existiu, não veio à Terra. Ninguém tem saudade, ninguém chora, ninguém fala mal, ninguém fala bem,
exige, ninguém cobra, ninguém dá a quem não existiu. Às vezes, há muitas pessoas que não existiram. São filhos que às vezes ficaram no sonho, pessoas que ficaram num sonho, aquela esposa que ficou somente num sonho, aquele homem que ficou somente num sonho, ele não existe, ele nunca existiu e nem vai existir. Aquele filho nunca vai existir, aquela filha. Por quê? Não chegou a ser encarnado, não chegou a ser materializado, não chegou a ser terreno, porque para ser o celestial tem que ser terreno primeiro. De forma que constatamos que é normal ser terreno, está dentro da ordem, porque o primeiro homem foi terreno, o segundo é dos céus. E como é o terreno, então tais são os terrenos. Como é o celestial, então tais são os celestiais. Por isso Paulo disse que nós seremos semelhantes a Ele. Seremos, nós somos potencialmente, é claro, mas seremos e teremos corpos semelhantes ao dele. Lemos quarta-feira passada, aos Filipenses 3, com o poder de sujeitar a si também todas as coisas. E então, não estando mais sujeitos ao espaço, ao tempo, à matéria, à luz, e essas coisas assim que o humano é sujeito. O terreno, não é? Agora nós vamos prosseguir. Nós vamos prosseguir aqui, voltando ao livro de Jó. Capítulo 31, verso 33. Se como Adão quer dizer, se eu fiz a mesma coisa que Adão fez, Jó está dizendo, e cobri as minhas transgressões, a minha maneira, que sabe, procurando ter aquela vida que ele teve, honesta, pontual nos seus compromissos, justo com seus empregados, fiel para com sua família, para com sua esposa, para com seus filhos. Não há de se duvidar de que muitas pessoas querem cobrir, tomam essas boas qualidades e se sentem cobertas, como se elas não tivessem pecado, como se elas não tivessem transgressão. Então elas, por terem uma boa vida, a vida do mancebo de qualidade, que nunca matou, nunca roubou, nunca prostituiu, nunca mentiu, então elas querem cobrir com estas boas qualidades. Quando as pessoas, o homem, vamos tratar do homem de uma maneira generalizada, o homem e a mulher. Falou o homem, então, você já sabe. Quando o homem tem a felicidade de ser honesto, é uma felicidade. Trabalhador, é uma felicidade muito grande. É um sucesso ser trabalhador. Não precisa ser rico. Não tem que ser rico, não tem que ser bonito, tem que ser trabalhador. A primeira qualidade que uma moça deveria olhar no moço é se ele é trabalhador. Você não está aí para cima, para baixo, com a vida desordenada, e um dia está empregado, outro dia está desempregado, e não para em lugar nenhum, e não sujeita a emprego. Eu falo porque eu tenho experiência própria. E minha mãe usava esse termo: quando você criar vergonha na cara, você vai aprender a se submeter a um chefe, a um patrão. Aí Deus te abençoe. Mas a gente quer vender coisa, cada dia arruma uma coisa diferente para vender, e aventurar, e é título, é aquilo outro. E fica nesse... Alguns
porque alguns foram bem-sucedidos, então outros acham que tem que ser o único caminho é aquele. Eles não conformam que existe uma classe, desde o princípio, que nasceu para ser serva. A Bíblia diz, não conformam. Então, ter aí 20, 30 anos e se aposentar como empregado, há outros não, para quê? Eu tenho minha casa, consegui minha casa, tenho minha aposentadoria, tenho meu salário todo mês. Para que eu quero mais? Trabalhei fielmente na empresa durante esses anos todos, hoje estou aposentado, não preciso mais que isso, não tenho os olhos lá em cima, não estou aventurando. Então, criei minha família, meus filhos, dentro da modéstia, do nível que eu pude, satisfeito. Então, eu sempre tiro um galho e entro por ali e vai embora, não é? Mas é preciso, às vezes, uma das melhores qualidades do homem é ser trabalhador. O trabalho ele ajuda no caráter da pessoa. E eu sempre bato, aperfeiçoar numa profissão, aperfeiçoar a mão de obra em alguma coisa. Mas está incluso, é claro, o problema do homem, né? Do homem, nisso aí. Há muitas profissões, às vezes um vendedor é uma profissão bem-sucedido e coisa e tal. Mas não porque o irmão José do Carmo era lavador de carro e como vendedor virou fazendeiro, hoje é fazendeiro. Então eu vou também. E aí não para mais emprego, eu tenho que vender, eu tenho que vender. Não é isso. As pessoas dependem de dom para aquilo e oportunidade também. A gente vê quando as portas vão se abrindo e as coisas vão dando certo, e quando o canal é aquele. Mas isso aí é a parte do homem. Mas sendo trabalhador, sendo honesto, e, como diz o profeta, sendo dizimista, e aí vamos cobrir. Nós vamos fazer exatamente aquilo que Adão fez. Como Adão fez. Como o mancebo de qualidade fez. Como os fariseus fizeram. Eles se cobriam com isto, com as boas qualidades. É uma capa. Mas Jó disse, se como, ele reconheceu que ele tinha transgressões, se como Adão encobria as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Ora, Jó tinha um conhecimento nato, ele era consciente de que ele vinha lá num ser que cobriu suas transgressões. Ele veio de lá, dos seus lombos, Adão. E como todos os homens, ele estava enquadrado nesta lei. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, descansar como homem somente nas boas qualidades e nos bons frutos pode ser fatal. Porque tal terreno, tais os terrenos. Tal celestial, tais os celestiais. Então, sobretudo, nós temos que encontrar um ponto básico, que traz uma referência infalível de que nós somos celestiais.
que nós temos a semente do celestial em nós. Agora, isso se evidencia através da revelação. E nós estamos estudando domingo de manhã a revelação das 7 eras, e nós aprendemos aqui domingo passado aquele grande fato, aquela grande verdade. O profeta estava trabalhando, batalhando, dando o que tinha, para que o povo recebesse naquela hora, naquele tempo, com sua presença, na fase presente do seu ministério, aquilo que nós recebemos muito depois dele partir. Porque há muita gente que pega estas mensagens assim e fica batendo na igreja, até estimulando a igreja a receber uma coisa que ela já tem, que ela já recebeu. Não para trazer um conformismo, mas aquilo seria para levar o povo, a igreja, a crer, primeiramente, no seu ministério, o que nós cremos. E mais do que isso, estamos nele, pertencemos ao seu ministério. A igreja orientada, a igreja consciente disto, não se engana. Por isso que essa revelação das 7 eras e dos 7 selos não permite engano. Porque você encontra essa base. E foi justamente essa base que levou a Jó a falar o que era reto de Deus. Doutrina, doutrina. Por isso, mesmo baixando a um nível físico, humano, muito mais baixo do que seus amigos, ele, Jó, foi quem orou por eles. Eles precisavam de oração. Eles não tinham lepra, mas o leproso teria que orar por eles. Eles não tinham lepra, e o leproso tinha que orar por eles. Eles não estavam leprosos dentro de Samaria, no entanto, 4 leprosos salvou-os. Ele era leproso, era homem, estava na dimensão humana, dentro de sua realidade. E Deus permitiu, naturalmente, que Satanás tocasse na sua parte humana, para que então a sua reputação fosse aquela: esse homem pecou. Esse homem é um pecador, condenado. Sentenciado. Nós não podemos nos prender nesse ponto aí por muito tempo, mas você vai encontrar muitas personagens, digo, na Bíblia Sagrada, que dá o exemplo disso aqui. Vamos ali em Romanos, capítulo 5. Aos Romanos, capítulo 5, verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão, desde que veio o primeiro homem, desde que veio o terreno. Até então não tinha havido morte,
Nunca, 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 nunca houve uma morte antes de haver homem. Você está entendendo bem o que é homem? Sem homem não há morte. Sem homem não há veneno. Sem homem não há poluição. Sem homem não há crime. Sem homem não há roubo. Sem homem não há prostituição. Sem homem é o nada. Por isso Deus criou o homem já sabendo de tudo isto para manifestar seus atributos. Seus atributos de Salvador. Ele tinha que manifestar isto, porque isso estava no seu ser, na sua composição. Desde que Adão foi criado até hoje, para Deus não faz diferença de tempo. Para Deus não faz diferença. Então Ele não importa com isso. Um homem viver 80 anos, para o homem é demais. É vantagem, 90 anos, 100 anos. Mas isso é tão pouco, é tão insignificante. Por que o homem, ao chegar aos 100 anos, é motivo de notícia? Por quê? O que é 100? Conta de 1 até 100. Por que o homem de 1 até 80 já é velho, de 1 até 50 já é velho? Em certas circunstâncias, de 1 até 40 já é velho? Por quê? Isso para Deus não faz diferença. E uma vez sendo celestiais, predestinados, isto não faz diferença. Não faz diferença para nós, para você, não faz diferença. Se você vai viver aqui 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60, 70, 80, sabendo que chegando até lá já é cansaço, enfado, não importa. De todos os modos, você é eterno. Isso é muito importante. Agora, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Só que isso não alterou o produto. Até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre nós. Por isso, o apóstolo fez questão de frisar: Jesus Cristo, homem. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus conosco só poderia ser em forma, em morfe, uma teofania de Deus em um homem chamado Jesus. E o profeta diz: como homem, ele foi totalmente homem. Como Deus, ele foi totalmente Deus. Quando ele estava chorando junto ao túmulo de Lázaro, era o homem
chamado Jesus Cristo. Mas quando ele falou, Lázaro, sai para fora, ali era Deus. Deus. Então é Manuel, quer dizer, o homem Deus. O homem Deus. Não é conosco, somente em relação a grupos, a igrejas, conosco no sentido humano, na humanidade. Deus conosco na humanidade. O irmão Brana perguntou para o rabino, e quando esse Messias vier, o que ele será? Ele disse, será Deus. Aí o profeta foi mais adiante e perguntou ao rabino, me mostre, desafiou aquele rabino, me mostre onde Jesus falhou. Esse Jesus Cristo, crucificado lá em Jerusalém, falhou em ser o Messias. Ele começou a chorar. Ele disse, mas se eu pregar isso, eu vou mendigar o pão. Então, isso aqui é muito bonito. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Nós notamos que a morte não foi, o Paulo não disse que foram de todos, mas de muitos. E a graça também, ele não está dizendo que foi sobre todos, mas sobre muitos. Isto quer dizer que sempre a Bíblia deixa isso bem claro, que existe a semente, as duas sementes. E como semente do terreno, todos morrem, humanos, exceto aqueles que na aparição do Senhor estiverem vivos, serão transformados. Na linguagem de Paulo, mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Estaremos para sempre com o Senhor. Não sei se dá para sair daqui e ir para lá. Mas não são todos. Jesus Cristo disse a respeito dessa revelação dos selos. Ele disse, olha, a vós vos é dado conhecer estas coisas, o reino, estas parábolas, mas a eles não, aos outros não. E na parábola do joio e do trigo ficou bem claro que quem semeou o joio foi o diabo. E quem semeou o trigo foi o Senhor. Nós entendemos que o inimigo, nós somos um terreno. E o inimigo foi quem semeou essa maldade humana. Essa intuição humana, malvada, questionável. Mas o que semeou essa fé que Abraão teve, essa foi o Senhor. Nós viemos com ela desde antes da fundação do mundo. Então, um homem faz diferença do outro, difere do outro. Uma pessoa difere da outra. Kennedy falou isso no sentido social, no sentido político, social. Mas isso tem um sentido
mais amplo. Isso é verdade. Há diferença entre Jacó e Esaú, e ambos eram homens. No entanto, um foi amado desde o ventre, e o outro foi aborrecido desde o ventre, sem nenhum deles fazer bem ou mal. Porque você vai querendo bem uma pessoa aí até o dia que ela te faz um mal. Aí o quadro vira. Mas não é assim com Deus. E aí nós temos uma Jericó toda, com aquela sociedade tão forte que existia. E lá aquela moça morando em cima da muralha, Raabe, foi a única. E eles apanharam pedras para jogar em Jesus Cristo, quando ele disse: haviam muitas viúvas no tempo de Elias, mas só a uma. Só a uma. Por quê e para quê? Agora você vai depois meditar sobre isso, você vai lembrar de tanta gente, chega até você. Por quê? Por quê? Por quê? Por que foi Raabe? Por que foi Maria Madalena? Por que entre tantos ladrões que existiam na cadeia aquele dia, pegaram 2? Veja só como Deus designou a coisa. Eu não acredito que só tinha 2 presos ali. Naturalmente a cadeia estava abarrotada. Agora eles pegam e escolhem a dedo. Esse aqui vai dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E esse aqui não. Não, eles não fizeram escolha. Eles pegaram 2 bandidos, salteadores, que não tinham pena das pessoas. Vem cá, talvez fossem os 2 piores que tivessem lá, mais marcados. Eles não pegaram o Barabás, que era terrível, já tinha saído. Agora, por que, irmão Aguiar? Que foi justamente que nos representaria lá, dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por que o outro não entrou pelo mesmo caminho? Se tivesse cá fora da cadeia e falasse: vamos assaltar, os 2 combinariam: vamos assaltar uma carruagem que vai passar ali? Vamos. Mas por que não combinaram a mesma coisa, a ponto de um repreender o outro? Nós somos dignos, nossos feitos. Nós merecemos estar aqui neste lugar, mas ele não. O que fez ele? Ele não pertence a quadrilha nenhuma nossa. Quantas reuniões dele nós fomos aí, só via esse homem fazendo bem, e a gente batia a carteira e fazia tudo na reunião dele. Como é que era bom? Por que ele está aqui? A diferença? O que faz você diferente? Homem é a mesma coisa, não tem diferença. Homem é homem, carne é carne, sangue é sangue. Há muitas carnes lá fora de mulheres perdidas que são melhores do que as suas. Elas estão mais sadias às vezes, né? No sentido físico mesmo, mais sadias às vezes. Mais preparadas. Tem mulheres atletas, equilibristas. Lá no circo de Roma, circo de Moscou. E essas mulheres judocas, né? E karateias, não sei mais o que, e pega até um soldado e joga para cima. Mas tem uma coisa: tudo é igual, carne e sangue. Agora, por que você está aqui agora, ouvindo essa realidade, esse fato, enquanto pessoas que você diz assim: oh, elas são muito melhores do que eu. Se você fizer uma análise agora, assim,
sincero mesmo, você vai pensar assim, não, quem devia estar aqui era minha mãe. Porque é uma mulher boa daquela, nunca fez o que eu fiz. Quem devia estar aqui era meu pai, não eu. Quem devia estar aqui era o meu patrão, era aquele meu amigo. E cadê aquele meu amigo, aquele irmão de denominação, aquele reverendo? Por quê? Não é para quem quer, não é para quem corre. Agora, Deus encerrou a todos nesta mesma circunstância, para que ninguém se glorie. Mas homem é homem. Não vai se esquecer. Se o seu filho tem olfato, tem paladar, tem visão, tem audição, tem tato, o dos outros também tem. O dos outros também tem um estômagozinho que sente dor quando está vazio. O dos outros também tem um narizinho que cheira o cheiro da comida. O dos outros também tem. É homem. Vamos aqui para Gênesis. Eu não sei, a palestra ela é tão envolvente. Ela sempre foi, a palestra na igreja, ela sempre foi muito envolvente. De forma que se a gente não for sistemático, mas como é a igreja, a gente não sabe quando que vai parar, não sabe, a gente tem todo o tempo, então a gente fica à vontade com cada assunto, com cada tópico e deixa a coisa correr de uma forma normal. Se a gente vai fazer uma série em tal lugar, é só 3 dias e tem só até aquela, então a gente tem que entregar aquela matéria toda. Mas aqui a gente vai devagar. Vamos mastigando devagar, que é bom para a saúde. Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí eles pegam para fundamentar a doutrina da Trindade aqui. Aqui eles não disseram, Deus não disse de forma alguma a imagem de nós três. A pluralidade aqui não quer dizer pessoas. É claro que não é. Distintas na deidade. E vou mostrar isso mais adiante um pouco. E domine sobre os peixes do mar, o que ele sempre fez, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E agora vem o 27. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Os Filipenses, se não me engano, Filipenses, acho que é, capítulo 1. Vamos ver aqui, os Filipenses, capítulo 1. Vamos ver aqui pelo verso 19. Não é. Não é. Não é. Os Filipenses, me ajudem. A imagem, a semelhança. A sua imagem, a sua semelhança. A imagem, Cristo é imagem de Deus. Hã? É Colossenses, né? Colossenses 1, né? É isso mesmo, Colossenses 15, está aqui marcado. O qual, em quem, se referindo a Cristo,
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, nele. Sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, veja, e todas as coisas subsistem por ele. Ele não está falando por eles. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Adão não pôde levantar morto. Ele é a primícia dos que dormem. Aí isso é bom, não é? Eu gosto. Isso é muito bom. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Agora, em São João, capítulo 1, no Evangelho segundo São João, capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porque o Verbo é a palavra, o Logos. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, ali estavam os três ofícios de Deus. Os três ofícios: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Imagem, né? Macho e fêmea os criou. Nós não podemos explicar todo assunto que puxa a Bíblia, senão nós vamos variar. E criou Deus o homem. Ora, no sentido de humanamente falando, o profeta diz: olha, tudo que foi criado tem fim. Portanto, o homem foi criado. O inferno foi criado. E tudo que foi criado tem fim. Como homem, ele tem fim. Agora, como Deus, nós temos que ir lá em Filipenses 3, de novo. Filipenses. Porque a Bíblia mesmo se explica, ela mesmo se interpreta. Deus é seu próprio intérprete. Aí, verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Homem não entra nessa cidade. Homem não. Porque lá não entra nenhuma mentira. Lá não entra lá não entra homem. Lá não entra terreno. A carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Não herdam essa cidade. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Semelhança. Semelhante. Aí agora é que vem a real e verdadeira semelhança. Porque é um processo
tanto quanto aquele que o anjo disse para Maria: o Espírito Santo te cobrirá, então virá de ti esse menino, chamar-se-á Jesus, assentar-se-á no trono de Davi e será forte. Como o homem, Jesus não se assentou, ele foi para a cruz. É um processo, é um curso. E essa imagem de Deus vai fluir mesmo, se manifestar, é nesta ocasião aqui. Porque criou esse homem à imagem e semelhança de Deus. Sim, Adão não foi perdido. Adão é uma criação original. Por isso que Caim não pode ser filho dele, porque um filho da criação original não podia matar ninguém, matar seu irmão. Não podia. Que eu ouvi um comentarista falando assim, se a polícia do nosso estado aqui estivesse lá no Éden, quando Abel morreu, ninguém sabia quem era o assassino até hoje. Por aí você sabe logo o que ele estava comentando, né? Mas aí que está a coisa, nós sabemos quem matou Abel. E ele falou a verdade. Como eles não sabem até hoje quem foi que matou Abel. Eles pensam que foi um filho de Adão. Mas não foi filho de Adão. Foi o filho da serpente. Foi a serpente quem matou. E aqueles que crucificaram a Cristo também tinham a mesma descendência. Vós tendes por pai o diabo. São João 8. Agora, é uma descendência. Esses sim serão a imagem do Deus invisível, que transformará o nosso corpo abatido de homem, para ser conforme o seu corpo glorioso, conforme, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Não importa quantas vezes tenha que repetir isso, nós vamos repetir. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vocês precisam ficar bem familiarizados com isto. Isto sim. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Há quanta gente esperando esse alarido. O alarido é a mensagem. É a mensagem. O Senhor está descendo do céu, tem um curso. A vinda dele tem um curso, como a primeira vinda teve um curso. A segunda também tem um curso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Isso aqui não é para ler só junto de defunto, não. Só quando parte um irmão. Porque nós temos a tendência de ler isso aqui só quando morre um irmão. Você já notou isso? Isso aqui tem que ser lembrado, não é só depois que morre o irmão, não. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor, sempre com o Senhor. Mas para haver esse arrebatamento, terá que haver uma transformação. Esse corpo aqui, mesmo você estando vivo, você terá uma dor rápida, diz o profeta. O que significaria a mesma dor da morte. Porque aí, indo a 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, ele diz, verso 51, aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, porque é a expressão também do cristão morrer, é dormir no Senhor. Mas todos seremos transformados, para sermos a imagem e a semelhança
daquele que nos criou, e criou Deus. O homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Agora, liga isso com o que Paulo diz, que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Porque ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E Jesus disse: manifestei o teu nome aos homens. E ele disse ainda: quem vê a mim vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. A imagem que Jesus trouxe aqui. Eu sempre, quando falo nisso, eu estou sempre lembrando do saudoso irmão José Marra, lá em Taguatinga, no Distrito Federal. Os 3 adventistas da Reforma, todo barbudinho, pararam diante dele. Ele tinha uma barba longa, um empornal de um lado, com a Bíblia dentro, e viraram um para o outro e disseram: olha a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele olhou por baixo, assim, que olhos brancos, e disse: imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Hipócritas, só porque tem barba? Bode também tem barba. Quer dizer, vocês querem fazer a imagem de Deus dessa forma? Quem encarar a imagem de Jesus Cristo dessa forma, você só vê Jesus Cristo de uma forma humana. Vocês só podem conhecer a Jesus Cristo através da aparência humana. A imagem de Cristo está dentro de cada filho. Um filho é a continuação do pai. A imagem do pai está no filho. É por isso que o pai vive para o filho, entesoura para o filho. E por isso que o filho tem que corresponder com a imagem de seu pai, como Jesus correspondeu até que recebeu a adoção. Porque se você não corresponde com a imagem do seu pai, você não é filho. Ninguém pode tomar isso para um lado ignorante, um lado estúpido. Ele é filho fisicamente somente. Uma coisa que nasceu porque é uma lei de Deus e caiu lá e pronto, e nasce mesmo, pronto. Mas não é uma programação implícita de Deus, ali, de imagem para imagem. Agora, isso deveria deixar-nos bastante calmos, como diz o profeta. Isso deveria nos deixar bastante seguros. Aí então vem no capítulo 5 de Gênesis, é que entra essa parte, que esse é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Isso quer dizer que a mulher estava em Adão. Não é que Adão era as duas coisas ao mesmo tempo. É que a mulher estava em Adão. Aí Deus então, você conhece a sucessão dos fatos aqui, adormece Adão e tira a mulher de si. Exatamente como fez com sua igreja. Ele adormeceu o seu filho lá no Calvário, dali saiu sangue, água e espírito,
justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. E é exatamente isso aí que compõe a igreja, que reflete a imagem. Essa sim é a verdadeira adjuntora de Jesus Cristo. Não é o profeta disse, não é pelo estreitar da mão, não é porque você põe o seu nome no livro no rol de membros e carrega uma carteirinha de uma igreja, é que você está em Cristo, é que ela é a igreja de Cristo. Não. Você não entra nessa igreja, você nasceu nela. Você veio dela desde antes da fundação do mundo. Como ela estava em Adão, a igreja estava em Cristo desde antes, muito antes da fundação do mundo. Por isso os seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Então, dentro desse âmbito aqui, dentro dessa atmosfera aqui, desse lado aqui, nós vemos homens e mulheres, seres humanos, falhos, inclinados para tudo e não vai cobrir porque você é bonzinho, não tenta cobrir sua consciência, cauterizar sua consciência. Aí você lembra de Jó, e você vai olhar a todos conforme você canta. Como é que é o hino? Faz-me mais paciente. Como é que é, irmão Carlos? Senhor, no silêncio desse dia? Hã? É o número? 85? 84. Obrigado. Senhor, no silêncio deste dia, venho pedir-te a paz e a sabedoria. Quero olhar o mundo com os olhos de amor. Justo é o que te peço, meu Senhor. Quer dizer, quero olhar o homem, não é? Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências, teus filhos, como tu, ver além das aparências, ver se não o bem em cada um. Agora,
você vê que ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Aqui dá para você perceber claramente, por revelação. É uma hora de reflexão mesmo. O porquê do irmão Branham dizer um eleito não persegue outro eleito. Não tem como. Ele disse, o amor não falha, o amor não engana. Não é por causa das falhas humanas que você deixa de ser irmã de sua irmã e deixa até de dar a vida por ela. Pode até brigar com ela em qualquer coisa, mas daí a pouco deixa alguém tocar pelo menos o seu nome. Você acabou de brigar com ela em casa, chega na escola, a menina mexe com ela, você já está pronta para... E assim também, irmão, rapaz, irmãos com irmãos. Pastor, meu marido desviou da igreja, saiu da mensagem, desde quando ele foi trabalhar para um irmão. Isso é frequente. Ele foi para trabalhar para um irmão e aquele irmão fez coisas e tratou ele de uma maneira assim. Então ele saiu da igreja, saiu da mensagem. Está no mundo hoje. Quer dizer, os dois lados estão aí. Por que tratar assim os empregados, as pessoas? Segundo, por que me tratar assim? Eu deixo de ir no rapto, eu deixo de ser eleito. Tem sentido? E não tem. Não adianta, você não vai. Você prefere ficar ao lado do eleito errado do que se pôr ao lado do ímpio certo? Correto. Quantas vezes um ímpio está certo e o Filho de Deus está errado? Aí era hora de você dar um copo d'água para ele. Seria certo você passar a mão no ombro dela? Foi uma resposta que eu dei de uma carta aqui. Você deve... Eu não acredito. Se você escreveu, você também não está difamando essa pessoa por aí. Você devia então passar a mão no ombro dela e dizer, minha irmã, isso assim, assim, ó. Você é minha irmã. Se isso te compete, se Deus permite você fazer isso, te dá oportunidade para isso, então faça.
dessa forma, passa a mão no ombro da pessoa, mas não com arrogância, não com petulância, não com farisaísmo, não condenando. Porque essa pessoa ela tem muita coisa para nós respeitarmos nela. Ela tem fé no profeta, ela é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, e ela vem nos cultos, então ela tem muita coisa a seu favor. E ela pode ser, de fato, ela tem todas as características para ser uma eleita. Aí uma coisa vai puxando a outra, você vai vendo o que é discernir o corpo do Senhor. E que sem discernir o corpo do Senhor é que você toma a ceia indignamente. Não é porque você arrotou ali que você vai tomar a ceia indignamente. Tudo que um cristão faz errado tem conserto. Tudo. Porque um cristão nunca blasfema contra o Espírito Santo. Agora, não discernir o corpo do Senhor é se pôr ao lado do ímpio, é preferir o Barabás, é se unir saduceu com fariseu. É isso. É onde eu não sou entendido muitas vezes. E não preciso ser entendido. Mas esse é que é o segredo. Agora, às vezes você não pode andar com a pessoa. Você não pode manter relacionamento com aquela pessoa. Isso não anula aquilo que Paulo disse: aquele que se dizendo irmão for devasso, maledicente, coisa e tal, nem com mais com ele. Uma coisa não anula a outra. A Bíblia não choca consigo mesmo. Mas o certo é que nós vamos ter uma visão diferente do homem, ver como homem. A criança precisa ser vista como criança. O mundo saiu de um extremo e caiu no outro. Na verdade, caiu no outro. Menino, criança, virou um ídolo. Virou uma coisa que governa. Criança é para ser governada, não é para governar. A mulher também, de acordo com as Escrituras. Mas ele sai de um extremo e cai no outro. A criança precisa ser olhada como criança. Esse pai, essa mãe que exige um comportamento de criança, como se ela fosse uma adulta, ele mata aquela criança. Então, vamos olhar que cada um como ser humano. Humano é humano. Agora, vendo o celestial no humano. Isso é que é revelação.